chamo Elvis Amaral, tenho 26 anos, sou protestante da Assembleia de Deus, tenho cerca de 19, 20 anos na Assembleia de Deus. Embora eu não tenha nascido em um lar evangélico, como nós costumamos dizer, mas eu já venho de uma família que já tem um costume dentro da religião e especialmente na Assembleia de Deus. A família de minha mãe, por parte de mãe, em sua grande maioria é composta por evangélicos e a maioria são da Assembleia de Deus. Bom, primeiro a gente divide em duas categorias. Usos e costumes é uma e doutrina é outra coisa. Então, a senso comum a gente costuma colocar tudo dentro de um cesto, mas são coisas diferentes. O que difere a doutrina do costume? Que a doutrina seria algo bíblico, é algo bíblico, e os usos e costumes, ele é algo da igreja. Ou seja, não há uma regra bíblica, mas é uma questão comportamental e cultural da denominação. Por exemplo, o que seria uma doutrina universal a todas as igrejas cristãs, independente da denominação? O adultério, a posição ao adultério é uma doutrina, porque é algo bíblico. Então a gente compreende que é aplicável a todas as igrejas. E os usos e costumes, que são formas de comportamento, de vestir-se, de conduta, é algo da igreja e não tem uma ligação com a doutrina. Então, a Assembleia de Deus, claro que isso hoje diminuiu bastante, mas ainda majoritariamente é assim, e tem uns ramos mais conservadores que ainda busca manter-se isso, e em Juazeiro ainda é assim. No que diz respeito às mulheres, por exemplo, os nossos usos e costumes são: as mulheres elas não usam joias, brinco, pulseiras, nenhuma ornamentação. O uso de maquiagem também não. O uso de calça comprida e de roupas consideradas inadequadas. Para os homens, é o uso da barba, o uso de corte de cabelos extravagantes, o uso de bermuda ou de camiseta. Então, isso faz parte dos usos e costumes da nossa igreja. Nós acreditamos que isso não coloca em queixa a salvação, mas a gente não depende disso para ser salvo, mas é uma questão identitária e cultural da igreja que a gente procura preservar. Embora há lugares no Brasil que a Assembleia de Deus tem se mostrado mais flexível com os usos e costumes. Isso tem igrejas, por exemplo, que já não aderem mais aos usos e costumes, mas isso é minoria ainda considerando o tamanho da denominação. Sobre os usos e costumes, eu acho que eles são bons. Eu os defendo não por uma questão dogmática e ortodoxa. Eu não tenho problema com isso, eu não me considero conservador. Porém, eu me submeto a eles por quê? Porque eu estou na Assembleia de Deus. Se eu estivesse em uma outra denominação, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, eu não teria problema nenhum ao me adaptar à forma batista ou presbiteriana de ser, porque eu não considero não seguir os usos e costumes da Assembleia de Deus um pecado, porque não é uma doutrina bíblica, mas é uma questão identitária da nossa igreja. Eu acho que é uma questão de tempo e espaço. Eu critico muito mais a igreja do passado do que a igreja de hoje, porque ao longo desse tempo eu tenho visto que a igreja tem
se modificado. Ela não está tão ortodoxa com os usos e costumes. A doutrina, embora permaneça, mas, por exemplo, eu sou de um tempo, embora eu me considere jovem, eu sou jovem, mas isso pode parecer algo muito do passado, mas que o corte de cabelo pelas mulheres era algo proibido. A pessoa era afastada da membresia da igreja por cortar o cabelo. Hoje isso não é mais. O uso de calça jeans para o trabalho, quando exigia para as mulheres. E eu não concordava com isso. Então eu tinha uma crítica a isso. E hoje isso foi derrubado. Hoje a igreja aceita que você use no seu ambiente de trabalho, mas que ao ir para a igreja, no seu dia a dia, quando não estiver no ambiente de trabalho, você se vista de acordo com as normas da igreja. O uso da maquiagem hoje em dia, a igreja não faz aquela cobrança tamanha, ela já recomenda que se use, mas se use com... Então, as minhas críticas seriam mais sobre os usos e costumes em alguns aspectos, não em todos. Então, o que eu criticaria, porque eu criticava no passado, hoje já que isso foi derrubado, eu não critico mais, era a imposição da obrigatoriedade do uso de não usar a calça pelas mulheres, mesmo em ambiente de trabalho. E a gente sabe que a gente vive num mundo capitalista, que você tem que comer, você tem que vestir, você tem que trabalhar. Então, se eu não me submeto às regras da empresa, eu estou fora do mercado. Então, eu acho que esse foi um avanço bom. Outra crítica que eu faço ainda hoje, quando estou conversando, é o uso da TV, que antes também não era permitido. Tá? Década de 90. E hoje a gente já vê a igreja tomando de conta dos meios de comunicação. E eu acho que o problema não é a televisão em si, mas é o que se faz por meio da televisão. A Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica do Brasil e a maior pentecostal do mundo. E o IBGE mostra que a Assembleia de Deus é uma igreja de pobre, diferentemente das igrejas tradicionais, presbiterianas, batistas, que são igrejas de rico. O de bom que eu acho que a Assembleia de Deus ela conseguiu chegar onde essas denominações até hoje tem uma resistência de chegar, nos guetos, nas favelas, nas periferias. O trabalho social que a igreja desenvolve, eu acho que ela consegue suprir a ausência do Estado nesses locais e também amenizar um pouco das mazelas que o próprio sistema impõe à sociedade. A minha crítica talvez seja a não compreensão por parte de alguns que estão na igreja sobre o que é a igreja, porque eu não tenho a igreja como uma instituição fechada e humana, e eu não vejo que o cristianismo seja religião, se nós formos considerar o sentido epistemológico que é uma religião e dos atributos que uma religião tem que ter. Mas eu vejo o ser protestante como uma filosofia de vida. E eu gosto até de brincar, dizer que Jesus é legal, mas o fã-clube de Jesus às vezes não entendeu a mensagem dele. E eu acredito que o homem ele é corpo, alma e espírito. E ao mesmo tempo que isso é indivisível, ele é divisível também. Eu acho que nem tudo se é espiritual, que você deve espiritualizar todas as coisas. Também eu acredito na importância de você ter essa ligação com o espiritual, com o sagrado,
que, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, do que alguns cristãos também acreditam, eu acho que essa dimensão espiritual, ela não é você entrar em êxtase, não é você dizer que sentiu algo, que viu algo, mas eu acho que ela está na prática diária daquilo que Jesus lhe ensinou. Então, se eu faço bem, eu estou fazendo ação no plano material, motivado por uma entidade superior, e que há um mover no mundo espiritual, essa minha ação. Então, essa questão mais mística, mais metafísica da coisa, eu particularmente não acredito muito nisso, porque eu acredito que é como a Bíblia mesmo diz, é um culto racional. Então a espiritualidade, ela é algo racional, ela não é algo que nos tira a nossa consciência, que nos faz entrar em delírio, embora eu respeite quem pensa diferente, mas esse é o meu entendimento. A igreja, ela já desenvolve um trabalho educativo, que é a Escola Bíblica Dominical, onde ela atinge desde o maternal a pessoas com mais de 80, 90 anos que frequentam a escola bíblica, que possui uma grade a nível nacional. Então, o que se aprende na Assembleia de Deus em Juazeiro em um domingo é o que se aprende na Assembleia de Deus em São Paulo, em Salvador, no Rio, em todas as cidades. É um currículo extremamente organizado, que segue uma linha didática, uma linha pedagógica, claro que com uma visão teológica sim, porque nós estamos falando de uma igreja, de uma religião, e é a visão assembleiana a respeito da Bíblia. Também isso é importante a gente deixar claro, que a reforma protestante possibilitou isso, a interpretação da Bíblia pelo próprio homem. Então, cada denominação interpreta a Bíblia à sua forma, por isso nós temos tantas denominações e tantos costumes diferentes dentro dessas denominações cristãs. E a igreja, ela não deixa de fazer o seu papel pedagógico, embora não seja uma educação formal, mas ela está educando, apesar dos erros que a igreja cometeu e comete, que a gente também não pode fechar os olhos e dizer que a igreja não comete erros, que a igreja comete, os homens cometem um erro, mas na sua parte pedagógica de ensinar para a vida, o cidadão, eu acredito que ela tenha cumprido isso, embora haja distorções, como eu já disse aqui, sobre essa questão da figura da mulher dentro da igreja. A Assembleia de Deus, ela é uma igreja que o seu ministério, a gente chama ministério, que é composto pelos pastores, os presbíteros e os evangelistas, e nessa hierarquia nós temos pastores, evangelistas e presbíteros. É a nossa composição eclesiástica, clerical. Não há espaço para as mulheres no ministério. A igreja acredita que o ministério deva ser composto por homens, que seria a administração da igreja, tanto no âmbito espiritual, enquanto instituição jurídica, com CNPJ, é representada por homens. E o papel da mulher está mais ligado ao ensino e ao cuidado das crianças, não difere muito da vida secular, da sociedade, dessa representação social, e aos trabalhos com outras mulheres, como dirigir círculo de oração voltado para mulheres e os trabalhos femininos. Embora tenha tido alguns avanços, por exemplo, isso não tem tanto tempo, existia o lado dos homens e o lado das mulheres na igreja, sentar. Isso era bem dividido, homens sentavam de um lado, mulheres sentavam de outro, e hoje isso já não existe mais. E eu ainda alcancei esse tempo.
As mulheres também antes não sentavam no púlpito, que é aquela parte da tribuna elevada, e hoje você já tem mulheres que pregam, elas exercem essa função de pregadoras, mas elas não podem exercer a função ministerial, que seria ser pastora. Mulheres que cantam, isso já foi um avanço dentro do meio assembleiano. Você tinha mulheres sempre destinadas ao serviço da igreja, mas que não tinham acesso, ainda que para o exercício da música ou da pregação, de não ser nem permitido subir na tribuna. E hoje elas já sobem, elas já cantam, elas já pregam, elas já ensinam não só a outras mulheres, mas como a reuniões e congressos, onde os homens, o corpo de ministério da igreja, senta e para ouvir uma mulher falando e pregando e ensinando a igreja. Então, acredito que nós temos ainda muito que avançar, mas temos avançado.